Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez, viemos aqui refletir acerca de um dos capítulos escritos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A gente vai refletir a respeito do capítulo 161, a gente chama, denominado Aproveitemos. Ele se baseia num trecho do livro de Lucas, do capítulo 24, versículo 48. Eu vou ler o trecho, é uma pequena frase, vou ler mais uma frase da primeira parte da interpretação que Emmanuel faz, não vou ler o texto inteiro, convido que você possa fazer essa leitura, buscar na internet ou mesmo comprar o livro, e a partir disso a gente faz uma reflexão mais modesta, humilde, e espero que possa ser útil para todos vocês. E assim começamos, então, com o trecho da Bíblia. E dessas coisas sois vós testemunhas. Vou repetir. E destas coisas sois vós testemunhas. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 48. E Emmanuel faz a seguinte interpretação: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Vamos para a primeira parte do trecho bíblico e aí a gente vai para a parte da interpretação de Emmanuel. Bom, nesse trecho, ele refere-se lá no início do capítulo ao momento em que Jesus é percebido que ressuscitou. Ou seja, Maria Madalena, Maria de Magdala, vai até o sepulcro e o encontra aberto e Jesus ali não está, né? E esse capítulo se discorre com muitos acontecimentos que vão desde ela contar para os outros apóstolos sobre a situação da ressuscitação, vai sobre as pessoas duvidarem, né? Os apóstolos até chegam a duvidar de Maria de Magdala, vão lá e veem que realmente Jesus não está. Passa pela questão de Jesus estar transformado numa outra pessoa aos olhos de quem o encontrava. As pessoas não estavam conseguindo identificar Jesus, não tinham olhos espirituais para perceber Jesus naquele momento. E aí tem aquela história famosa na estrada de Emaús, onde ele se encontra com duas pessoas ali no caminho, também não reconhecem. Isso tudo até chegar a esta frase: e de tudo, né? E destas coisas sois vós testemunhas. Isso mostra, né, num primeiro momento, a importância do exercício de estarmos conectados e atentos com o olhar espiritual diante do mundo, de observar as coisas e absorver o que aquele momento, aquela situação, aquela pessoa traz no seu conteúdo espiritual. Porque nós estamos tão treinados com o olhar tão materialista, tão destreinados com o olhar que busca espiritualidade, que muitas vezes a gente fixa só naquilo que é concreto e deixa de ver além do que realmente está ali à nossa frente. E aí, essa segunda parte aqui, que é a interpretação de Emmanuel, que é um textinho, né, um pouco mais comprido, mas que eu vou me apegar a essa primeira frase dele, que eu achei impressionante, que se chama Jesus, né, que se fala Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E em sequência ele diz, né, que em 3 anos Jesus trabalhou para deixar ensinamentos para milênios. Jesus, como um exemplo de ser humano encarnado na Terra, né, mostrando que é possível exercer atitudes e ter um comportamento alinhado com a proposta da espiritualidade superior. Mesmo ele sendo um ser extremamente evoluído, ele com simplicidade, dentro do contexto histórico que ele vivia, ele ensinou.
pequenas coisas, com pequenas ferramentas, lições grandiosas e extremamente profundas. E hoje nós o conhecemos e buscamos aprender ainda, né, a colher um pouquinho que seja dos seus ensinamentos, porque são tão profundos, tão grandiosos e simples que se tornam até complexos para nós, muitas vezes com os corações tão endurecidos. Cabe a outra reflexão, se virarmos para o verso dessa frase. Tirando Jesus dessa frase, onde ele que faz o máximo com o mínimo, será que nós não fazemos o mínimo com o máximo? Porque nós estamos, nos tempos de hoje, como figuras sucessoras, ou seja, viemos depois de Jesus, depois de tudo que ele ensinou. Nós viemos depois de vários ensinamentos de outras figuras espiritualizadas, que muitas vezes replicando, né, o que Jesus já trazia, ou ensinos até mais antigos que o próprio Jesus materializava nas suas ações. Depois de termos vários filósofos nascendo nos vários continentes do planeta, depois de termos contatos com grandes cientistas, grandes matemáticos, grandes educadores, depois de termos acesso à tecnologia de tudo quanto é tipo, que faz com que a gente viva mais, com que a gente viva melhor, com que a gente tenha mais acesso à alimentação, a saneamento básico, à água, que não é uma unanimidade, infelizmente, mas grande parte da população tem, pelo menos nós acredito que em grande parte temos. Ainda assim, com todas essas coisas, fora as oportunidades, né, do nosso contexto individual de vida, ainda assim, muitas vezes nós produzimos muito pouco. E aí vocês vão refletir, mas produzir muito pouco? Eu não estou falando da produção, de novo, que os olhos materiais estão acostumados a falar, que é de produzir riqueza, que é de produzir prosperidade para um povo, para um grupo. Estamos falando aqui de desenvolvimento espiritual, a partir de termos avançado intelectualmente, socialmente, de várias maneiras, espiritualmente inclusive. Quanto nós estamos dispostos no dia a dia, e eu sempre fortaleço essa questão, de fazer o mínimo, pelo menos, nos esforços do lar, como, por exemplo, arrumar uma cama, como, por exemplo, lavar a louça, como, por exemplo, fazer um prato ou uma panelinha de comida, por exemplo, quando não necessariamente seria a minha obrigação. O quanto eu estou disponível para para estudar um pouquinho todos os dias, para que eu não tenha que fazer a prova estudando uma semana antes num desespero. Quanto eu estou disponível, por exemplo, para fazer atividades físicas, uma caminhada de 10, 15, 20 minutos todos os dias, ao invés de simplesmente deixar o meu corpo perecer na doença, no sedentarismo. Quanto eu retiro do meu dia para fazer uma oração, seja por você, seja por mim, né? Falando na primeira pessoa, seja pelos meus familiares, mas principalmente por alguém que seja um desafeto meu, por uma situação que é desagradável ou que é contrária àquelas questões que eu acredito. Muitas vezes temos recursos maravilhosos nas nossas mãos, mas produzimos muito pouco espiritualmente. Nos desenvolvemos muito pouco, em grande maioria. Nos acomodamos no sentar dos nossos sofás, maratonando as nossas séries, navegando na rede da internet, comentando nas redes sociais os assuntos do momento,
mas quanto tempo nos dedicamos de fato a harmonizarmos-nos, a amadurecermos, a nos intelectualizarmos, a nos espiritualizarmos um pouquinho todos os dias? Quanto dedicamos um pouquinho dos nossos dias para oferecer a quem precisa de algo? Possamos refletir sobre isso e lembrar que Jesus, com muito pouco, fez muito, muito. Que a gente, pelo menos, faça o mínimo com muito que recebemos, ao invés de não fazermos nada. Uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.